Graça e paz, povo amado de Deus. Esse é o encontro com a palavra de Deus em família. Amados, eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós leremos os versos 18 a 20. Lembrando que eu sempre coloco os textos que nós traremos para as reflexões de hoje, e colocarei sempre eles aqui abaixo no descritivo do vídeo, para que vocês tenham facilidade de acompanhar o devocional e acompanhar também a palavra de Deus. Diz assim em Mateus 28, versículo 18: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E, amados, agora abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Deem uma pausa, vão até lá e depois acompanhem comigo. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Vamos orar? Paizinho amado, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e sabemos que só podemos entrar na Tua presença, estar diante de Ti, graças ao Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que abriu um caminho para que pudéssemos estar diante do Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra, que o nosso coração seja como uma terra fértil, pronta para receber a Tua santa semente, e que ela frutifique através da nossa vida, Pai, e também na nossa vida, e que ela dê muitos frutos para a eternidade. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir a missão, o propósito para o qual o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu e o Senhor nos salvou. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amados, o tema de hoje é: para que eu fui salvo? Para quê? Nós sabemos pelas Escrituras que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, longe da presença de Deus, destituídos da sua glória. Nós estávamos condenados à morte eterna, ao lago de fogo, onde serão lançados o inferno, a morte, Satanás e todos aqueles que o obedecem, que fazem a sua vontade. Mas também sabemos que não há uma terceira opção. Ou servimos ao mundo, ao engano, às mentiras do mundo e a Satanás, ou servimos a Deus. Não existe um terceiro caminho. Amados, nós fomos salvos pela fé em Cristo Jesus e em sua obra redentora, que nos libertou da prisão do pecado para servirmos com liberdade. Servirmos com liberdade o único Deus verdadeiro. Amados, nós sabemos por que nós fomos salvos. E essa resposta está lá em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então nós fomos salvos porque Deus nos amou primeiro. Por isso enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, isso é o porquê, o motivo pelo qual fomos salvos. Mas para que nós fomos salvos?
Então, para a gente pensar um pouquinho sobre este para que fomos salvos, eu peço que vocês abram então agora o Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E na medida em que nós formos lendo, nós vamos meditando na palavra de Deus. Que ensinamento é este que Deus nos deixou? Marcos capítulo 5, verso 1 diz assim: Jesus e os seus discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Amados, tudo começa quando Jesus e seus discípulos chegam naquela terra dos Gesarenos. Vamos tentar fazer um paralelo conosco, né? A nossa história com Deus começa quando Jesus ou os seus discípulos chegam até nós e trazem a sua palavra, o seu evangelho, e nos apresenta Jesus Cristo. Nós veremos que essa história vai contar, ou melhor, esse texto vai contar a história de um homem gerazeno, um pecador dominado pelo pecado, pelo mundo, pelos demônios. E quando nós fomos apresentados a Jesus Cristo, nós estávamos numa situação semelhante, porque sem saber servíamos o mundo e não a Deus. Mas a nossa história muda a partir do momento em que Jesus chega em nossa vida. No verso 2 diz assim: ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Então, amados, perceba que logo que Jesus e os seus discípulos chegam naquele lugar, um homem que estava possuído de espírito imundo, ele sai dos sepulcros e vem ao encontro de Jesus Cristo. Nós veremos que este homem ele estava num estado deplorável, causado pelo engano do mundo e pelo pecado, porque aquela era uma região em que as pessoas não obedeciam à palavra de Deus. Então, por conta disso, o mal dominava. Eu sei qual era o meu estado quando Jesus me encontrou. E ele me encontrou quando eu li pela primeira vez a Bíblia Sagradas Escrituras, em 2005. E ao ler de Gênesis a Apocalipse, eu tomei ciência do meu estado deplorável. O quanto longe eu estava de Deus, o quanto eu desobedecia à sua vontade. Então eu reconheci. E aí eu fiz exatamente o que esse homem fez. Eu saí do túmulo, do lugar de morte onde eu estava, e corri ao encontro de Jesus. Então, de lá para cá tem sido uma busca diária. E eu sei que eu nunca serei perfeito. Eu sei que eu nunca conseguirei ser 100% obediente ao Senhor, porque eu sou humano, imperfeito e pecador. E como nós estudamos, nas últimas 4 semanas, nós estamos no processo de santificação. Mas eu só serei perfeito quando eu estiver na glória. Eu terei um corpo glorificado e eu estarei livre, finalmente, do pecado. Mas enquanto isso não acontece, existe agora um trabalho de cooperação minha com Deus, com o Espírito Santo que habita em mim e que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Então este homem corre ao encontro de Jesus. Vejamos então o estado que aquele homem gerazeno estava, a partir do versículo 3. Este homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo.
Andava sempre, de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Amados, ele era visto pelo povo daquela região como um lunático, como um louco ou um endemoniado que era atormentado por demônios e também atormentava aquelas pessoas, atormentava o povo daquela região, mas ninguém conseguia prendê-lo, ninguém conseguia dominá-lo. Dá para imaginar a tristeza? Vamos fazer um paralelo e trazer uma semelhança de algo que hoje nós conhecemos, né? Imagina então a tristeza daquela família dele, porque naturalmente ele era filho, não sabemos se ele já era pai ou não, mas era irmão, primo, enfim, ele tinha família e amigos, não é? E semelhantemente, nós podemos imaginar um filho vivendo na Cracolândia, por exemplo. Um filho vivendo num lugar onde se vende drogas, mendigando o pão, buscando comida em sacos de lixo, roubando para sustentar o próprio vício, definhando, adoecendo, vivendo uma vida miserável. Amados, como ficaria o teu coração diante de uma situação como essa? Eu imagino que muita gente passa por situações assim. E é muito triste. Então a gente pode olhar para esse homem com compaixão. Eu não sei se aquele povo tinha compaixão dele, mas certamente não se sentia confortável em tê-lo por perto. Vamos ver o verso 6, o que aconteceu então, né, com este homem. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." Amados, aqui vemos, diante da autoridade do Filho de Deus, que o mal se inclina, dobra os joelhos e pede para Jesus não o atormentar. Quem falava não era o homem, quem falava eram os demônios que dominavam aquele homem. Porque Jesus havia dado uma ordem, né, para que eles saíssem da vida daquele Filho de Deus. Verso 10. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles." Ou seja, deu uma ordem a nós: nos mande entrar naqueles porcos. E Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Amados, fica evidente que os demônios só podem fazer aquilo que Deus permitir. O diabo, portanto, é como um cão raivoso numa coleira segurada na mão de Deus. Ele só vai até onde Deus permite que ele vá. Naturalmente, esse mal, ele pode vir à vida das pessoas por N motivos. Pode ir por castigo, por estarem em desobediência a Deus. Pode ser com o intuito de fazê-los amadurecer ou fazer-nos
amadurecer. Porque na medida em que nós passamos por grandes dificuldades, mas temos fé em Deus, essa nossa fé, ela produz perseverança e nos aprimora, nos fortalece e demonstra o poder de Deus através da nossa vida. Jesus nunca garantiu que nós não passaríamos por aflições. Ele nos garantiu vitória, ele nos garantiu que estaria conosco todos os dias. E pediu até que tivéssemos coragem e bom ânimo para enfrentar as dificuldades. E isso tudo nos faz crescer e amadurecer, como seres humanos, mas também como seres espirituais na nossa fé. Continuando aqui, versículo 14. O que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Mas nós vamos ver que a partir desse versículo 14, nós vamos perceber reações do mundo, das pessoas, daquelas pessoas que não conhecem a Deus, e a reação daquele que foi liberto, que foi salvo por Deus. Então aqui nós vimos que os que tratavam dos porcos fugiram e contaram o que tinha acontecido às pessoas, né? E o povo saiu curioso, como faz normalmente. O curioso sempre vai ver o que aconteceu, né? Ué, mas como assim? Deixa eu ir lá ver o que está acontecendo. E foram até lá. Verso 15 diz assim: aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião de demônios, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Amados, todos conheciam aquele homem, aquele endemoniado que era atormentado e que atormentava. Sabiam que ninguém conseguia prendê-lo. Mas agora eles estavam vendo este homem assentado, calmo, vestido, porque ele andava nu, e em perfeito juízo. Amado, tenta imaginar essa situação, né? Você conhece aquela pessoa lá que vive nos túmulos, que fica se machucando em pedras pelos montes, atormentando as pessoas, né? Tenta imaginar isso. E de repente você vai e vê aquele homem completamente transformado. Como é que você se sentiria? Vamos ver o que aconteceu com aquelas pessoas. Verso 16. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. Contou as duas coisas. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Amados, é isso que o mundo faz. O mundo pede insistentemente para que Jesus saia da vida deles, da terra deles. Eles querem o pecado, eles não querem a Deus. Infelizmente é assim. Mas nós percebemos uma outra coisa aqui, que aquelas pessoas se preocuparam mais com os porcos que haviam morrido, 2.000 porcos mais ou menos, do que com a vida daquele pobre homem que havia sido curado, liberto, salvo por Deus. Porque eles estavam muito mais preocupados com o prejuízo que tiveram. Eles eram criadores de porcos, viviam daquilo. Aquela era, daqueles porcos vinha a renda e o alimento deles. Então, em vez de acolher a Deus, a Cristo Jesus, Deus homem em carne, que estava ali na presença deles, e querer também uma transformação da vida, preferiu muito mais os porcos. Então, insistentemente, mandaram que Jesus se retirasse da terra deles. Verso 18 diz assim:
Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Amados, então, diferente daquele povo que insistentemente pediu para que Jesus fosse embora, aquele que foi achado por Deus, foi curado, foi salvo, pedia com insistência para que Jesus deixasse ele ir com ele. Deixa, Jesus, eu ir contigo. Amados, quando nós somos libertos por Cristo, o nosso desejo é estar com Ele, é caminhar com Ele. O nosso coração não está mais no mundo, mas no reino de Deus. Mas vejamos no verso 19, Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe. Amados, Jesus não pediu, Jesus não sugeriu, Jesus ordenou. Jesus ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Amados, antes de eu comentar esse versículo, que é óbvio para vocês, veja o que o apóstolo Paulo diz em sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículos 21 a 24. Dá uma pausa, acompanha comigo. Filipenses 1, versículo 21 diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Amados, muito embora o nosso desejo é estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor do que estar aqui, como nós vimos na carta aos Romanos, em um dos nossos últimos encontros, né? Jesus nos salvou deste mundo, né? Nós queremos estar com Ele, mas Jesus nos salvou do mundo e do pecado. Mas Ele não quer que nós saiamos do mundo, Ele quer que nós anunciemos o que Ele fez em nossa vida. Ele nos salva para que nós possamos então ir e dizer às pessoas o que Deus fez por nós. Ele nos perdoou, Ele nos redimiu, Ele nos escolheu, Ele nos ajuda em nossa santificação para que um dia estejamos glorificados junto com Ele, estejamos com Ele para sempre. E as coisas que existem lá são incomparavelmente melhores do que aqui. Como eu estava dizendo lá na carta do Romanos, diz isso. Que a nossa expectativa é estar com Deus, porque os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Lembram disto? Então é isso que acontece, e é isso que estava acontecendo com aquele homem que foi transformado por Deus. Ele queria ir, mas Deus disse: não é a hora. Um dia chegará a hora de você vir comigo, mas enquanto esse dia não chega, eu quero que você vá para a tua família, começando da tua família, e conte às pessoas o que eu fiz por você. Verso 20 diz assim: então ele foi, ele obedeceu, ele foi, e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Amados, Jesus deu a ordem: vá e conta, dá testemunho. Conta aos teus familiares tudo o que Deus fez na tua vida, mas este homem foi além. E também pregou em Decápolis. Decápolis é um conjunto de 10 cidades,
sob a cultura romana daquela época, né? Uma cultura politeísta, uma cultura completamente oposta aos mandamentos de Deus, porque eles adoravam imagens de escultura, eles adoravam outros deuses e não o Deus verdadeiro. Eles não tinham consciência disso. Lá em Atos dos Apóstolos, a gente vê que quando Paulo entra em Atenas, ele se revolta, vendo a quantidade de imagens de deuses que havia ali naquela região. E ele prega aquelas pessoas, porque aquelas pessoas não conheciam a Deus. Então Paulo, depois de ter apresentado o Deus verdadeiro àquelas pessoas, ele diz assim: pronto, agora vocês já sabem a verdade. Deus não levou em conta o tempo da ignorância de vocês, mas daqui para frente, adorem o Criador do céu, da terra e de tudo que neles existem, aquele que dá o ar para você respirar, aquele que te dá a vida e tudo aquilo que você precisa. Paulo diz isso, né? Aquele homem estava cheio de gratidão, né? Amor no coração. Ele se tornou um missionário. E ele não só anunciou para sua família, como foi anunciar. Ele saiu pelas cidades a proclamar o amor de Deus por ele. Imagina, talvez aquelas pessoas até conhecessem a história dele, daquele homem, que ele era um endemoniado, porque essas histórias correm. O povo adora contar essas coisas, fuxicar, fazer fofocas, falar de tudo que está acontecendo, todo o mal. Adora, o povo adora fazer isso, até hoje. Basta abrir os jornais ou assistir aos telejornais e vocês vão ver como a notícia ruim, ela prevalece sobre as boas. E mesmo as boas são proclamadas como ruins. As pessoas não gostam de dizer: gente, nós estamos num momento ótimo, tem uma boa notícia. Infelizmente não é assim. E aquelas pessoas conheciam, e ele estava em pessoa pregando. Gente, eu era um pecador, eu era um endemoniado. Eu vivia nu pelos sepulcros, atormentando as pessoas e me machucando nas pedras. Eu era um miserável. Mas Deus me alcançou, Deus me salvou, me libertou. E eu quero anunciar a vocês Jesus Cristo, Filho de Deus. E Ele fez isso. Amados, foi para isso que nós fomos salvos. Essa foi a ordem que Jesus deu em Mateus capítulo 28, como lemos no princípio, em Atos no capítulo 1. E a este homem que foi liberto e salvo por sua graça: ide e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Conta o que Deus fez e faz na tua vida. Vamos orar? Paizinho amado, obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado por ter me alcançado, Pai. Obrigado por ter me libertado do pecado, do mundo, do engano. Porque o Senhor disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aquele que o Senhor liberta, verdadeiramente livre está. E agora, não mais preso para servir o pecado, mas livre para servir de coração ao único Deus verdadeiro, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado por teu amor, obrigado por cuidar de mim, cuidar da minha família. Obrigado, Pai, por me dar da sua sabedoria e por me ajudar, porque eu sou um pecador e falho. Mas o Senhor está todos os dias me instruindo, me lembrando da tua palavra. Por isso eu não canso, Senhor, de ler e meditar nela dia e noite. Paizinho, que cada amado que ouviu e assistiu a este devocional tenha um coração como este, um coração disposto a ler, a compreender, a te ouvir, a te amar. Que sejam libertos do engano e do pecado e que sirvam a ti, Pai. Servir contando
levando o teu testemunho a todas as pessoas, começando da casa. Que nós possamos, Pai, evangelizar, anunciar o teu nome à nossa família, aos nossos amigos, no clube, no trabalho, sempre que houver oportunidade, com sabedoria, com amor, guiados pelo teu Santo Espírito, Pai, que no abrir da nossa boca, o Senhor nos dê o poder de falar do teu amor. Abençoa a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, fiquem com Deus, tenham uma semana de bênção, meditando nesta palavra. Leiam as Sagradas Escrituras, porque Deus a deixou para nós. Ele nos deu a Bíblia, os livros sagrados da Bíblia, e o entregou aproximadamente 40 homens ao longo de 1500 anos, como pedaços de um quebra-cabeça que se uniram e pela vontade de Deus se tornaram a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. E o próprio Deus, que não pode ter a sua vontade, os seus desígnios, os teus propósitos frustrados, Ele garantiu que ela não fosse adulterada e que ela permanecesse até os dias de hoje, para que ela fosse anunciada a todos os povos da terra por mim e por você. Porque essa é a vontade dele. Amados, não duvide da palavra de Deus. Duvide do homem, mas nunca da palavra de Deus. Tenha uma semana de bênção, de boas notícias, na proteção do Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.